Olá, companheiros, muito boa noite. Começando mais um Na Zona do Agrião aqui na Causa Operária TV. Muito boa noite para vocês. Mais esse programa aqui de esportes do seu canal Revolucionário Independente. Não deixe de se inscrever aí no nosso canal, não deixe de compartilhar o nosso link 24 horas da Causa Operária TV e compartilhar o nosso programa que está na playlist do Na Zona do Agrião. Estou hoje aqui, nesta quinta-feira, 15 de abril de 2021, com o companheiro Juliano Lopes. Boa noite, Juliano. Olá, boa noite, companheiros aqui Na Zona do Agrião. Estamos aqui mais uma vez para apresentar ponto de vista marxista a respeito dos acontecimentos esportivos. De antemão, eu peço para que todos se inscrevam no nosso canal, façam as suas contribuições, se tornem membro aqui da CEL TV, enfim, participe, né, da construção desse importante meio de comunicação revolucionário, que tem aí uma série de programações, link 24 horas, enfim, participe conosco desse fundamental meio de imprensa revolucionária. Bom, é isso, boa noite, vamos lá, Henrique. Teria mais alguém, mas alguém não chegou ainda, né? Nós estamos esperando ele direto dos... se não me engano, de Campinas. Bom, eu acho que eu estou travando, mas vamos indo. Para a gente começar esquentando os motores, né? A gente vai falar hoje sobre a Champions League e os brasileiros aí que estão comendo a bola na Champions League. Mas antes, Juliano, vamos falar um pouco sobre os resultados aí. Primeiro, um que diz respeito diretamente a você aí, sobre a Supercopa, Flamengo e Palmeiras, né, e o Flamengo se sagrando campeão da Supercopa aqui no Brasil, né, que é o enfrentamento aí do campeão da Copa do Brasil com o campeão brasileiro de 2020. Eu sei que o jogo já foi no domingo, né, mas uma coisa que eu queria levantar aqui, você pode comentar sobre o jogo, mas já levantando a polêmica, teve muito comentário sobre a qualidade do jogo, né, e alguns jornalistas que eu vi levantaram de que, inclusive o Galvão Bueno, né, que tem, apesar de ser global, ele tem essa coisa meio nacionalista dele, né, falou que o jogo não deve nada a nenhum jogo da Europa, né, e também outros comentaristas que eu vi falaram o seguinte, que o jogo lembrou o jogo europeu, que daí já são aqueles comentários mais de gente colonizada, né? Queria que você comentasse um pouco sobre o jogo e entrasse nesse mérito aí, porque é o mais interessante, né, esse mérito da partida, né? Se nós estamos jogando agora um futebol de qualidade europeia, né, por acaso. Não, é interessante esses dois pontos de vista apresentados pela imprensa, né? Efetivamente o que o Galvão Bueno falou tem a ver, de fato, disso com essa questão nacionalista dele e tudo. Ele já mencionou isso em outras oportunidades e, finalmente, esse jogo de domingo passado, o Flamengo e Palmeiras, foi a volta do Galvão Bueno na narração esportiva aí de jogos de futebol da Globo. Eu acho que eu destacaria uma coisa em especial. Se você... Uma experiência que vocês podem fazer para entender o que a gente fala, né? Se vocês pegarem os melhores momentos do Flamengo e Palmeiras e colocarem e assistirem, depois coloquem os melhores momentos sei lá, a última partida da Champions. Deixa eu ver aqui quem foi que jogou, não sei se foi ontem ou hoje. Põe esse Liverpool e Real Madrid, que também foi um jogo bom, mas nem se compara. Se vocês compararem os melhores momentos, até no tempo, se você botar no YouTube, você vai ver que tem mais melhores momentos do que no jogo do Flamengo e Palmeiras do que no Liverpool e Real Madrid, que não são bem melhores momentos. Você vai ter a nítida impressão que o pessoal nas partidas europeias, eles são é uma correria muito doida. Eles não têm uma organização tática, eles sequer pensam em habilidade individual. Se vocês forem pegar esses times aí que estão nas semifinais, a exceção, claro, dos que tem os brasileiros,
Mas, no geral, os times não têm esse apelo para habilidade, para o drible, né? Para a criatividade de uma jogada, etc. É um corre-corre e uma troca de passes. Então, nesse sentido, efetivamente falando, o jogo do Palmeiras com o Flamengo no domingo foi muito superior a muito jogo europeu, se não a todos os jogos europeus. Os dois times eles estão despontando aí como os melhores do Brasil na atual etapa, né? Finalmente tem toda a discussão a respeito do investimento, do dinheiro gasto tanto pelo Palmeiras quanto pelo Flamengo, mas de qualquer maneira, eles ainda praticam o futebol brasileiro conhecido, com mais habilidade, com dribles, com criatividade, né? Com jogadores mais habilidosos no meio de campo. Tem até muito zagueiro bom de bola também, que sabe sair jogando, etc, etc. Nesse sentido, não tem nada a ver com o futebol europeu. Na verdade, estamos milhas de distância à frente do futebol praticado pela Europa neste momento. O pessoal ficou muito feliz, elogiou o jogo, porque foi um jogo bonito mesmo. Foi um jogo tipicamente brasileiro, sem as loucuradas europeias, muito pouco chuveiro, né? Bastante jogada trabalhada, as equipes jogaram como se conhece no futebol. Quem é craque tentou demonstrar a sua habilidade, né? Tanto é que terminou 2-2 e foi terminar nos pênaltis a partida entre Flamengo e Palmeiras, mas guardando muita pouca semelhança com relação ao futebol praticado na Europa. Seus companheiros, eu acho que é uma importante experiência. Os companheiros precisam assistir os jogos agora da Champions League. Dá para perceber com facilidade a diferença que existe entre o futebol brasileiro e o futebol europeu. Eles lá estão é um futebol muito corrido. Você cansa só de assistir. Você olha assim, começa a suar quando o meio-campista pega, um zagueiro pega, o cara manda um bolão, aí começa uma correria muito doida e aquele negócio de 100 metros rasos dos atacantes todos da Europa. Claro que aí a diferença caberia até para o próprio Messi, né, que é mais habilidoso do que os demais, que eles costumam comparar lá na Europa, como De Bruyne e outros aí, o próprio Robozão, que nem vai, tanto o Messi quanto o Robozão não estão na Champions League. Mas, de qualquer maneira, a análise correta do jogo aí do Flamengo e Palmeiras é isso, foi um jogão nesse domingo e que revelou muito mais habilidade e criatividade, que é o que destaca o futebol bem praticado, é isso daí. Não é o toque, por si só, o toque-toque, né? Tic-tac, o toque para lá, o toque para cá, que revela bons jogadores ou bons times. Se fosse só tocar a bola, eu tava em um bom time de futebol hoje em dia, porque só tocar qualquer brasileiro sabe. Minha mãe sabe tocar uma bola de futebol. A diferença do futebol brasileiro é justamente a habilidade que os craques desenvolveram aqui. Então, acho que se destacou isso daí no jogo do Palmeiras com o Flamengo no último domingo, que foi a final da Supercopa, né? O Flamengo foi campeão ano passado em cima do Atlético Paranaense, se não estiver enganado, e esse ano em cima do Palmeiras. Tem uma outra discussão aí que girou também sobre o evento, é que ele foi transmitido pela CBF. Tá uma maior guerra nos bastidores aí a respeito dos direitos de transmissão. Finalmente, quem pegou a transmissão desse jogo agora, Flamengo e Palmeiras, foi a CBF, o que impediu, por exemplo, de que fossem registradas as imagens do verdadeiro quebra-pau que teve no vestiário entre dirigentes do Flamengo e do Palmeiras, que é um negócio bem legal também. Tem uma brigazinha, uma briga vez ou outra tem que ter também. Não dá para ser santo o tempo todo que eles querem que seja agora. Então não tinha câmera, não tinha nada como geralmente a Globo costuma colocar, outros emissores colocam também ali. A transmissão pela CBF é bem mais simples, né? Então esses lances aí ficaram só nos relatos, né? Além disso, tem toda a discussão, porque parece que em 2024 cessam os direitos de transmissão, os contratos que os clubes tinham com a Globo, com a Turner também. Enfim, tem o debate também da transmissão pelo YouTube. Até hoje, por exemplo, a maior transmissão feita no Brasil no YouTube foi um Flamengo e Fluminense, em termos de telespectadores e tudo. A renda advinda daí foi gigantesca para o próprio Fluminense, se não estiver enganado. Então, o debate acerca das transmissões também foi levantado no próprio Flamengo e Palmeiras, que foi disputado em Brasília, que também o jogo só aconteceu por conta de uma decisão tirada 4 dias antes, porque estava no maior debate se podia ou não realizar o jogo do Flamengo e Palmeiras em Brasília, que é um negócio meio esquisito, mas foi realizado lá,
porque saiu uma liminar em Brasília derrubando a decisão de não ter jogo de futebol em Brasília por conta da pandemia. Veio um juizão lá, muito rápido, né? Estranho como é que o juiz atua rápido quando existe um interesse público, né? Vamos dizer assim, e derrubou a decisão, permitindo a realização da partida em Brasília no último domingo. Então o Flamengo sagrou-se aí bicampeão da Supercopa, que eu nem sei quantas Supercopas tem, na verdade, não sei de quando começou isso daí, mas está aí. Eu acho que a gente é mais futebol brasileiro do que futebol europeu. Futebol europeu, a gente vai chegar lá nas semifinais aí da Champions League, mas pelo que eu vi, e eu estou me esforçando, viu, Henrique? Estou me esforçando para à noite eu chego, pego um primeiro tempo ali de Chelsea e Porto, pego só para poder falar, não, vou assistir, porque depois vão falar que eu estou falando só de garganta, porque eu não gosto, assim, né? Pelo negócio de gostar ou não da questão. Mas finalmente é isso e bola para frente. É isso aí. Eu também às vezes para acompanhar o futebol. Parece que o Henrique está um pouco travado na sua imagem, na sua transmissão. Né? Mas eu sempre achei. É isso aí. Eu acho que o Henrique está mais travado do que os zagueiros europeus aqui na jogada, né? Não sei se ele está me ouvindo. Acho que eu voltei. Voltou, Henrique? Voltei mais ou menos. Você tá parecendo aquele. Pra mim, você tá parecendo aquele. Sabe o Predador? O Predador, ele tem aquela visão de temperatura, né? Ele enxerga quadriculado, né? Então, você tá parecendo. Eu sou o Predador, tô te vendo. Mas, voltando aqui. Bom, o Palmeiras perdeu da Supercopa Sul-Americana do Defensa e Justiça, que eu acho que é assim que fala o nome do time. 2-2, não, 2-1 no primeiro jogo, 2-1 no segundo jogo. O Palmeiras perdeu nos pênaltis lá no Mané Garrincha também. E a dúvida que fica agora, né, é como que vai ficar a pressão sobre o nosso Abel Ferreira, né, o português aí, técnico do Palmeiras, depois de 2 derrotas em 2 finais seguidas. Logicamente que se fosse um técnico brasileiro, a gente poderia estar aí na Berlinda, né? Tava com sérios, mas como é um técnico, você tem que ver, né? O Areitas, nosso telespectador aí, mandou essa mensagem para mim, falando, e agora, será que o Abel Ferreira vai ser pressionado aí? Vamos ver, né, como vai ficar isso daí. E daí, Juliano, eu queria que você comentasse isso e já entrasse, por falar em técnico que está caindo, já entrasse também na queda do Renato Gaúcho, né? Depois da eliminação do Grêmio na pré-Libertadores. Bom, vamos lá. Abel Ferreira, é interessante isso que, de fato, que a Henrique falou. É a mais pura verdade. Fosse um Hellis brasileiro, um Hellis macaquito, já teria caído há muito tempo aí. Teria caído agora, exatamente. Devia estar uma puta crise. Mas é interessante como se trata do europeu, etc. Uma questão que a gente vinha falando da época do Jorge Jesus, depois foi na questão da época do Sampaoli, aí teve o próprio Domenech Torrent lá do Flamengo, enfim. O trato que a imprensa dá ao gringo, ao europeu de conjunto, é um negócio vergonhoso até. Com relação ao Abel Ferreira, o que eu vi é que eles falam que é um técnico muito rigoroso, ou seja, seria uma pessoa muito séria, muito tenso, né? Ficou muito tenso em atingir os seus objetivos e que essa tensão acaba levando todos em campo a tensão também ficarem tensos e
ficarem nervosos e perder as penalidades. Não é uma crítica que se faria ou que se fez a técnicos brasileiros. Não, errou, um absurdo, fim de uma era. Eu não sei, né? Até para criticar eles elogiam, né? Eles não conseguem largar assim as bolas dos europeus. Tem que ir lá pegar, apertar, segurar e bajular bastante, porque e é até gratuitamente, porque eu imagino, espero eu, né? Posso ser inocente nisso, mas não estão pagando assim diretamente Portugal, né? Ou Europa, os euros, não estão pagando a imprensa para fazer uma campanha assim em defesa dos europeus, pô. Não tem necessidade disso. Mas aí não. O cara é muito tenso, é muito rígido, muito rigoroso, não se adequa. Aí qual que é o oposto? A avacalhação, que é o brasileiro, que não gosta de treinar, que não tem interesse, não leva a sério nada, que faz trambique, que tem jeitinho, é tudo. É um negócio, era uma maracutaia da imprensa capitalista para chegar, para fazer levar a conclusão de nós aqui que nós não somos nada mesmo, porque com 2 derrotas aí, né? Mas, enfim, daí o que aconteceu? Finalmente teve essa etapa de eliminatória das Libertadores, né? Eu não lembro bem os critérios, mas tem gente que se classifica direto para a fase de grupos, tem gente que vai para uma espécie de repescagem, como é o caso do Grêmio agora, que encarou aí o Independente del Valle, acho que ontem. E o time perdeu? Deixa eu ver se perdeu mesmo, nem sei se perdeu. Se foi empate, se foi para os pênaltis, se conferir aqui a informação. Perdeu do Independente del Valle de 2-1, jogando com a menos a partir da metade do segundo tempo. E a derrota do Grêmio diante do Independente del Valle. O Grêmio que é um dos times aí mais, vamos dizer, que vai mais longe, que tem ido mais longe na Libertadores ao longo da história, não agora, mas ao longo da história. E em Copa do Brasil também costuma dar muito trabalho, mas caiu aí diante do Independente del Valle. Um time, dá para dizer facilmente que não é de muita categoria, não é muito famoso, nem conhecido, até recente. Mas, enfim, tomou conta do jogo ontem, né? Controlou a partida e venceu por 2-1 os jogadores comandados por Renato Portaluppi, que, diante dessa derrota, aí sim, vocês podem pesquisar as matérias aí sobre a demissão do Renato Gaúcho, que está lá, que é um fim de uma era, uma decadência. Ele é o técnico mais longevo aí no comando de uma equipe de futebol brasileira, né? Já são 4 anos aí no comando do Grêmio, uma raridade para o que tem acontecido aqui no Brasil. Os técnicos brasileiros, eles vivem uma verdadeira loucura, né? Circulando time para lá, time para cá. Geralmente a diretoria, quando tem problemas nos times, eles apostam na mudança de técnico, na demissão do técnico para mostrar alguma renovação. Muito embora isso não tenha dado muito certo no Botafogo, que também caiu ontem caiu nos pênaltis para o ABC, o bom e velho casco duro ABC da Copa do Brasil. Esse ABC já desclassificou tanta gente na Copa do Brasil, mas enfim, o assunto aqui é o Portaluppi, que perde o seu emprego, quase foi contratado pelo Flamengo, mas não deu certo a contratação, tendo se mantido o próprio Rogério Ceni, porque também é outro injustiçado. O Rogério Ceni foi campeão brasileiro, e mesmo assim lançaram a campanha de tirar o cara do Flamengo, mas aí ele conseguiu sustentar. Acho que a diretoria viu que era muita loucura que queriam fazer, levantaram até o nome na época de novo do Jesus e depois do próprio Renato Gaúcho, que tudo ficou meio que abafado, mas finalmente Renato Gaúcho foi demitido do Grêmio, chegaram a um acordo para a demissão. Técnico que está aí com Covid, né? O Renato Gaúcho está com Covid-19, está isolado dos jogadores, diagnosticado aí com Covid, ninguém aí. Fica aquela questão, né? A volta do futebol, né? E o Covid e os perigos que isso daí apresenta. Numa dessas, a gente perde um técnico importante, como é o caso do Renato Gaúcho. Mas, enfim, foi isso. A imprensa... Deixa eu só ver se eu acho a matéria. A que eu li mais cedo, falava isso daí, que era uma decadência, que não dá mais, que o esquema do Renato Gaúcho é um esquema ultrapassado, é preciso fazer uma releitura do futebol. Inclusive, tinha gente falando que o próprio Renato Gaúcho representava uma era de técnicos aí que deveria ser, né, esquecida, né, ou modernizada, né,
O Renato Gaúcho ele tem umas posições mais polêmicas, o que eu acho interessante, mesmo que às vezes seja direitista, mas ele é um pouco mais firme nas colocações dele, né? Então ele é mais interessante nesse sentido de se acompanhar do que outros técnicos aí bem mais comportados, vamos dizer assim. Mas enfim, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. O que foi falado? Tem a nota aqui do Grêmio, mas enfim. Não sei se eu acho mais aquela matéria aqui que já existiram, né? Mas finalmente foi isso daí. Pelo pouco que eu vi, era isso. Que. Tá aí, tá vendo? Já fizeram um push-porri dos piores momentos do Renato Gaúcho. Das frases machistas que ele teve, que ele falou. Você vê que sempre entra política, né? Ao fato de ele ter se declarado melhor o Renato Gaúcho se declarou melhor que o Cristiano Ronaldo. Aí sim, o cara ganha ponto comigo. Não dá muito para discordar dessas coisas. Né? Que é isso, você acha? Mas enfim, Henrique, a declaração machista é aquela do Grêmio e São Paulo, não sei se você lembra da posse de bola, né? Que segundo o Edson, que está aí na nossa... Chegou aí na nossa transmissão, foi o que derrubou o São Paulo, inclusive, né, Edson? Aquela declaração do Renato Gaúcho foi o que derrubou, na sua opinião, foi o que desmoralizou o São Paulo, né? Que agora a imprensa apresenta como um dos defeitos do Renato Gaúcho, foi machista, etc e tal, não sei o que mais. Está sem áudio para mim. Opa. Produção, ajuda o Edson, por favor. Produção não vai ter como ir em Campinas. Será que aquela boa e velha entra e sai da chamada funciona? Olha, pode ser. Enquanto isso, eu vendo aqui, deixa eu ver. Mais uma declaração do machista do Renato Gaúcho. Até grávida faria gol no Grêmio. Steve Wonder veria pênalti. Isso, nossa senhora. E aí eles levantaram toda essa lista dele. Levantaram, fizeram toda a lista do tanto que foi mal criado, tanto que a pessoa é um antigo bad boy, né? Ele aqui é da época do Edmundo, né? Da época do Edmundo, etc. Que era outro tipo de futebol. Inclusive, o Edmundo escapou do processo aí, né? Eu estava vendo uma notícia dizendo que ele não pode mais responder por crimes cometidos em 1995. Falei, pô, tudo bem, fez loucura lá, mas tem que prevalecer um direito democrático, né? Não dá para o cara responder crime cometido em 1995. Porra. Acho que foi da época do carro, né? Foi. Edson, agora sim? Então, tá me ouvindo agora? Agora sim. Maravilha. Sim. A velha saída e entrada no site resolve. Bom, eu tô vendo aí que a polêmica está em torno dos técnicos, né? Principalmente o técnico do Palmeiras, que foi tão elogiado, e agora a imprensa nacional não sabe como defender ele, né? Que a situação do Palmeiras nas últimas semanas aí virou meme em todo o mundo, né? Primeiro, perder para o São Paulo não, para o Flamengo, acho natural, naquele título, né? Mas a gente vinha falando aqui que o time do Palmeiras não tinha nada de especial. Eu já falei várias vezes aqui, eu sou palmeirense, então eu tenho, como que diz nos identitários, eu tenho lugar de fala, e isso vem demonstrando os jogos do Palmeiras, né? É um esquema, não é um futebol vistoso que você possa dizer que é um grande time, etc. e tal. A questão dele, inclusive, ontem ficou claro, né? Que não é um time que você pode confiar. Você acha que vai ganhar os títulos aí dentro do campo. É mais um esquema comercial do que um time bem montado mesmo. E muito mais ainda
de que ele teria alguma influência no aspecto tático, estratégico e até de fazer os jogadores jogar o que eles sabem jogar, né? É muito mais um esquema de... É que nem aqueles livros de autoajuda, né? Eu vejo que a intervenção dele é aquele negócio assim, ele fala muito, inclusive nas coletivas dele, né? Somos um. Tipo assim, para ver se os jogadores todos jogam pelo time, né? A gente sabe que isso no futebol é muito difícil de você relacionar, porque se todos somos um, você teria que pegar os jogadores que ganham 2 milhões de reais e o jogador que ganha lá, sei lá, 50 mil reais e falar assim, todos somos um, vamos correr aqui atrás da bola. Então, quer dizer, não funciona no futebol isso daí. E agora está mostrando, não tem nada de especial nesse português. Qualquer técnico que você pegasse aí, que tivesse comigo, faria o que ele está fazendo, né? Eu acho que especial, sim, tem o Luxemburgo. A gente já comentou aqui que quem montou o time, quem levou a garotada da base para o time profissional, e hoje o Palmeiras pode vender essa molecada aí por uma fortuna, foi o Luxemburgo. Ele não fez nada de especial no time. Bom, em relação ao Renato Gaúcho, é aquele negócio, né, cara? O Renato Gaúcho merecia uma estátua no Olímpico. O cara ele fez quase chover lá sem ter grande elenco. O cara foi campeão como jogador e como técnico. Ele ganhou Libertadores, ganhou Copa do Brasil. Os times do Grêmio sempre foram competitivos no Campeonato Brasileiro. É óbvio, né, que chega um momento, ninguém consegue manter, nenhum técnico consegue manter o rendimento do time todos os anos, né? E principalmente nesse esquema hoje comercial, que você vai vendendo jogadores bons, e aí você tem que refazer o time, né? Eu acho que é mais uma campanha da imprensa contra o Renato Gaúcho, porque o Renato Gaúcho, ele foge do padrãozinho que a imprensa e os capitalistas querem do técnico, né? Essa declaração mesmo contra o time do São Paulo foi nesse sentido. Ele foge, ele não, ele, inclusive tem uma polêmica do Renato Gaúcho que a FIFA, a CBF fez um curso para técnico e ele faltou no curso e falou: eu não preciso desse curso aí. Para que é esse curso? Ignorou, esnobou o curso da CBF. Isso aí que está mais pesando nas costas dele do que até essa declaração que supostamente seria machista, né, contra o São Paulo. Então eu acho isso, e é o que a gente vem falando, né, cara? É muito esquema e pouco futebol. E os caras que apresentam alguma coisa aí no sentido de querer mostrar o futebol brasileiro, eles são degolados rapidamente, né? A gente viu a injustiça que foi o Fernando Diniz, né? E eu não sei se vocês estão acompanhando, mas o Henrique com certeza deve estar acompanhando. O São Paulo está ganhando tudo agora, os jogos, apesar que possa dizer que é o Campeonato Paulista, que é times com menos É o poder, mas você Crespo. sabe. O Crespo, está É, ganhando tudo. Aí o Crespo ele deixou escapar numa coletiva, que ele chegou lá e falou assim: não, o time já estava montado. Eu estou ele herdando. foi. Eu vi, ele falou nessa, ele falou assim, não, tá tudo pronto. Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Ele falou assim: eu queria até agradecer o trabalho que o Fernando Diniz fez no São Paulo, que o time já está organizado. Então, quer dizer, a gente é sugestionado aí pela imprensa golpista a atacar o técnico, a elogiar o outro técnico por um mero esquema comercial, né? Não tem nada a ver com o futebol brasileiro em si, né? Mas uma coisa que eu acho importante, que devido até a Covid,
o fato de nós estamos em pandemia e a situação econômica está ruim para todo mundo e também para os clubes estão ruins, até porque super inflacionaram os salários dos jogadores profissional, é que os times estão tendo que investir na base, né? Então, os times que estão investindo, tem jogadores na base, que é o jogador brasileiro nato, né? Eles estão sobressaindo. Os medalhões que vêm de fora, etc. e tal, não estão dando conta. Se você pegar os times aí, o próprio Palmeiras, o Santos e outros times, você vai ver que eles estão usando muitos jogadores da base, né? O Corinthians também está em crise, mas o Corinthians está tentando encaixar aí jogadores da base, mas eu acho que vai dar certo também, porque é isso que é o futebol nacional, né? É a gente não precisar de ninguém de fora aí. Aqui é uma indústria de formação de jogadores. Se eu sair aí na periferia, é que agora não tem mais futebol em lugar nenhum, né? Mas se você sair aí na periferia, assistindo jogos da várzea, não é impossível você não ver 2, 3 jogadores em um mês, você pôr ele no titular de um time grande e falar assim, ó, você vai ser jogador e vai ser um dos melhores aqui no país. É impossível. Não tem nada a ver com técnico, no caso. Vamos, Edson, já que você falou no Covid aí, eu queria dar algumas notícias relacionadas. A primeira, não sei se vocês viram que um time na Colômbia teve que jogar com 7 jogadores. O Águilas Douradas jogou com 7 jogadores, sendo um deles um goleiro improvisado na zaga e sem reservas, né? Porque teve um surto de Covid no time. E aí ele jogou com o Boyacá Chicó, conseguiu segurar o empate até 57 minutos, depois perdeu de 3-0 e o jogo foi interrompido aos 34 porque um jogador do time, né, do Águilas Douradas se contundiu e aí tiveram que, não dava para jogar com 6 jogadores, tiveram que interromper a partida. E esse jogo aconteceu porque a Federação Colombiana não quis adiar o jogo. Eu acho importante esse jogo para mostrar, né, que a preocupação não tem nada a ver com a vida de ninguém, né? A preocupação com a pandemia, com a saúde mundial, só tem a ver com os lucros, né, dos grandes capitalistas, né? Esse jogo aí não poderia acontecer de maneira nenhuma. Se realmente houvesse uma preocupação com a saúde dos jogadores, né? O time praticamente mais de 70% do time estava com Covid. Não tinha como acontecer o jogo. E aí a Conmebol exigiu, né, que o jogo acontecesse. O time tentou, inclusive, entrar com recurso, ignoraram a questão. E aí, no sacrifício, o time entrou, e você falou bem, inclusive não tinha nem jogadores para colocar 7. Tiveram que pegar um goleiro e colocar o goleiro, que era o goleiro lá, reserva do time, para completar os 7 na linha, né? E aí o time foi para o sacrifício. Quando ele viu que o negócio já estava 3-0, isso daí é típico no futebol, né? Alguém fala assim, acho que até o técnico fala, ó, cai lá no meio de campo lá, para acabar esse jogo aí, porque para que ter o jogo, né? E além disso, não é só que o time poderia se recusar a jogar, né? Só que diante da situação de pressão dos capitalistas para que os jogos aconteçam, para que os lucros em torno do futebol continuem, eles ameaçaram aí esse time colombiano aí que estava com problema de jogadores com Covid, de que se eles não participassem do jogo, se eles se recusassem, eles receberiam uma punição severa. Era coisa assim até de eliminar o time do campeonato. Você vê o nível de pressão que os capitalistas estão fazendo em torno de que os jogos tenham que acontecer, independente da pandemia. É uma demonstração clara
explícita, que não tem preocupação nenhuma com a vida e só com os lucros. Exatamente. Bom, e continuando aqui, para a gente poder entrar no nosso tema da Champions League, o basquete brasileiro perdeu aí a Ruth de Souza, né, por Covid, aos 52 anos, campeã mundial de basquete e também campeã daquele famoso jogo do Pan-Americano, né, que o Fidel entregou a medalha para as meninas depois do jogo, da final do Pan-Americano contra a própria seleção de Cuba, né? Uma foto, se a produção tiver aí a foto, inclusive, pode passar, que a foto é bem famosa, né, do Fidel entregando a medalha, e o basquete feminino, né, brasileiro, ele teve os seus tempos aí muito áureos, né? Esse jogo aí esse jogo foi emocionante, eu assisti na época. O Fidel, ele tá entregando as medalhas, aí a gente tá vendo as fotos, mas quando ele chega para entregar a medalha para Paula e para Hortência, ele quase ajoelha no pé dela e fala, nossa, que basquete que vocês jogam. Que ele ficou impressionado. E você sabe que o Fidel, se eu não me engano, vou falar uma besteira aqui, qualquer coisa vocês me corrigem. O Fidel foi jogador de basquete. Ele jogou basquete, acho que na universidade, alguma coisa assim. E ele chega para as meninas assim, ele reverencia o basquete brasileiro, que a gente sabe, né? O Brasil, o esporte, né? O basquete sempre foi um esporte amador, né? Com muita dificuldade de ter investimento. A gente superou aí muito time através do basquete, Estados Unidos, Cuba e os grandes times aí, né? Por causa da competência, porque financiamento no basquete é quase zero perto do que é em outros esportes, né? Bom, fica aí então a notícia, e também nós tivemos aí, bom, no dia 8 de abril também, a campeã da São Silvestre de 95, Roseli Machado também, com 52 anos também, faleceu, né? A gente tem vários atletas aí. Isso aí cai a tese do Bolsonaro, né? Que a tese do Bolsonaro era que a gripezinha do Covid não ia atingir aqueles que tinham histórico de atleta, né? Essa daí, o histórico não é só que elas tinham histórico de atletas, elas foram campeãs mundiais, né? Então, quer dizer, cai toda aquela tese vagabunda do Bolsonaro, né? Mostrando aí que não tem nada a ver com esporte, com você ter histórico de atleta, ser imunizado, nada, um negócio terrível. Bom, continuando então, gente, vamos entrar na Champions League, já que a gente está nos minutos finais do programa. Eu não vou falar muito, eu vou deixar para o Juliano introduzir o tema. Os brasileiros, né, estão comendo a bola na Champions League. O Neymar, junto com o PSG, passou do Bayern de Munique, do grande Bayern de Munique, atual campeão, né? E tem até vi, para passar a bola para vocês, eu até vi, né, que o pessoal está dizendo o seguinte, que das, acho que 8 ou 9 edições da Champions League, quem passou do Bayern de Munique foi campeão, ou o próprio Bayern de Munique. Então, fica aí, o PSG com chance de ser campeão, né? E o Neymar levar esse caneco aí. Bom, vamos lá, rapidinho, e depois eu passo a orelhuda, como eles chamam a taça da Champions League, para o Edson. Rapidinho, ó. O campeonato mais bajulado da imprensa mundial é essa Champions League aqui, né? O Edson não sei se pegou, mas eu falei que eu estava comentando aqui no programa que eu falei, não, eu vou assistir para não fazer crítica da garganta por coisas que eu já vi há algum tempo. Eu vou assistir agora esses jogos aqui das quartas de final, para poder, né? Bom, eu apresento o programa, eu vou assistir. Então eu assisti alguns deles. Por exemplo, eu assisti o PSG e Bayern, os dois jogos, até para ver o Neymar jogando, né?
Eu assisti o Chelsea e Porto também. Liverpool e Real Madrid também assisti, especialmente por conta do Vinícius Júnior. E só não assisti um dos jogos do Borussia com Manchester City. E que o pessoal está falando que foi um acidente de percurso, o Manchester ter passado do Borussia, né? Que o Borussia é que tem aquele grandão alemão, é o gigantão novo. Haaland. Holanda. Eu sei lá. Ele não é alemão, né? Ele não é. Ele é alguma... sueco, não é? Não sei. Olha, vou falar, acho que tem muita gente que assiste o nosso programa e fica puto com a gente, porque a gente faz questão de não ter muito bem essas informações. Não, por isso que eu tô acompanhando. Aí no Manchester... Norueguês. E no Manchester City... eu vou falar uma coisa para você. Estão cortando o Juliano rapidamente, mas bem rápido. Eu nunca vi um jogador norueguês de bola, mas vamos lá, Juliano. Vamos lá. Então, aí no Manchester City tem o De Bruyne, o famoso De Bruyne. Então, esse jogo eu não vi só os highlights, como eles colocam no YouTube. É tudo, você fica até achando que você está em outro país, assim, em outra língua, é outra coisa, sabe? Não é futebol mesmo. As highlights do Borussia com o Manchester City são bem pouquinhos highlights, porque o jogo é horrível. Mas, enfim, o destaque que eu daria rápido aqui por conta da nossa hora é o seguinte, o PSG e o Bayern, os dois jogos aí, o PSG passou por causa do Neymar. Ponto final, não tem discussão. Os caras do meio de campo do PSG, que tem até uns carinhas mais ou menos, quando o Bayern vinha para cima, eles ficavam desesperados para achar o Neymar em campo. Por quê? Porque o Neymar ia resolver a parada. O Neymar ia dar chutão, o Neymar ia pegar a bola e tentar driblar 3 marcadores ao mesmo tempo, coisa que ele fez. O Neymar ia fazer ali no meio de campo, não estou nem falando lá na frente. Lá na frente, o cara deixou o zagueiro, assim, mudou de cor, os caras, de medo de tanta coisa que o Neymar fez. Nos dois jogos, né? Tanto de ida quanto de vinda. Tem um lance lá que se o Neymar marca o gol, que foi no travessão, ia ser um puta gol de placa. O cara deu uma puxada assim, o zagueiro passou a mais de 800 por hora e ele finalizou colocado no ângulo do goleiro, que é um negócio assim, de puro abuso, de um cara que sabe jogar bola. Não é o chutão do próprio, que é comparado com o Neymar, que é o Mbappé do mesmo time. Mbappé é o seguinte, abriu e chutou. Isso aí eu acho que até eu sei fazer mais ou menos, entendeu? Mas o Neymar não. O Neymar ele limpa 1, 2, 3 e finaliza se puder, dali onde ele tiver. E quando eu assisti os jogos e quando o Bayern pressionava, os caras não, puta, passa a bola pro Neymar, passa pro Neymar, o Neymar pegava de costas, segurava o marcador de costas, vinha de frente, ele limpava de frente, tirava das costas, levava uma falta. Porra, o cara levou o jogo nas costas, pô, os 2 jogos nas costas aí, fora os lances, as assistências, né? Tem 2, acho que foi 3 gols de assistência do Neymar no jogo anterior e nesse agora 3 bolas na trave do Neymar. Aí a imprensa, que é essa porcaria que a gente tem, o cara falou assim, esse jogador não tá bom mesmo, mandou 3 bolas na trave. Eu falei, o cara segurou o time 180 minutos contra esse Bayern aí, e o cara mandou 3 bolas na trave. Eu quero ver quem desses perna dura que tem na Europa que conseguiu mandar 3 bolas na trave, que é bem difícil, inclusive, mas enfim, o PSG passou. O volume do Bayern é o volume de jogo que eles falam, que é uma palavra vazia, mas quer dizer o seguinte, os 11 caras ficam correndo que nem uns malucos no campo, todos os 11 têm 1,80 m, maiores do que eu, a maioria tem mais de 80 quilos, eles ficam correndo, esse é o volume de jogo, fica correndo para lá e para cá, mordendo, empurrando, é aquele futebol americano, né? É um futebol, o nosso futebol, contra o futebol americano, da trombada, do não sei o quê. Bom, esse foi do PSG com o Bayern. Aí esse outro moleque aí que tava no Flamengo, aí fica a dica, Vinícius Júnior. Fica a dica para não se livrar do cara. Esse rapaz aí no Real Madrid também. Ele não chega à qualidade do Neymar. Eu acho que até está um pouco longe, mas como a qualidade do futebol europeu é muito baixa, e isso prova também o tanto que joga o Vini Júnior,
Vinícius Júnior aí, tanto que ele joga bem, mostra que o futebol brasileiro é muito superior que o europeu, também. Real Madrid era outro. Fica 10 jogadores caçando o Vinícius Júnior para entregar a bola para ele. Falei, joga no Vinícius Júnior, porque, vez ou outra, quando tem um sul-americano, um africano que bate uma bolinha, eles tocam também. Mas, no geral, bola para o Neymar, bola para o Vinícius Júnior. Os caras voltam para o meio de campo, pegam a bola, resolvem tudo. Voltam para o meio de campo, pega a bola, resolve tudo. Volta para o meio de campo, lança no pé. Lança aquele lançamento que é açúcar. Mel com açúcar. Livra 2, livra 3, devolve. Porra, futebol dos caras é muito mais superior que isso tudo. Aí tem outros brasileiros perdidos aí. Tem até um brasileiro naturalizado, salvo engano, no Manchester City, que nasceu brasileiro e foi bem cedinho para a Europa e já virou outra nacionalidade. Finalmente nós temos as semifinais, ficou Real Madrid, o Chelsea, que eu acho que o Chelsea vai rodar feio aí, e o PSG contra o Manchester City, que eu também acho que vai dar Real e PSG, eu acho que aí vão se encontrar Vinícius Júnior e Neymar. Aí notem que até esse momento a gente nem citou o nome do Robozão, porque ele não chegou a essa fase aí, que também tem esse problema, né? Quando o cara não tem um destaque individual, depende só dos 100 metros rasos e força física, o futebol não é só isso daí, fica para trás mesmo. E o Messi, que está bem embaixo aí, sendo cogitado até para ser contratado pelo Flamengo, de tanto que ele está embaixo. Rápidas, foi isso daí, vamos lá. Não, sobrou pouco tempo para eu comentar alguma coisa. Só acho o seguinte, é só pegar a estatística aí das Champions Leagues, né? Champions Leagues, que chama. E ver os jogadores brasileiros, eles são os que fazem mais gol na Champions League. Eles que, se você pegar todos os jogadores que jogam em todos esses times da Europa, aí você vai juntar os jogadores alemães, jogadores franceses, jogadores ingleses, jogadores não sei do que, até argentino. Você vai ver que os jogadores artilheiros são jogadores brasileiros, isso aí há uns 10 anos já. Então, sem muito comentário. Em relação à final, se não tiver nenhuma sacanagem, né, que é em geral sempre há, né, o Neymar vai levantar esse caneco aí, a orelhuda, e não vai ter jeito. A não ser que tenha alguma sacanagem, que a gente tem que contar com a sacanagem. Mas dentro do campo, ele tá sobrando, né? É isso aí, pessoal. A gente já está com o tempo boa noite estouradíssimo. Manda ver. Vamos lá. Boa noite aos companheiros Aurélio dos Santos, novo membro. Bem-vindo, camarada Arthur Freitas, a nossa produção online aqui, passando informações, inclusive informando que a Supercopa do Brasil foi do começo dos anos 90, acabou em 1991 e voltou em 2020. Companheira Maria do Carmo fala que só dá Neymar. Quando não é ele, é a assistência dele. E companheiros aqui já aguardando o próximo programa, Tição. É isso. É isso aí, pessoal. Edson, boa noite. Juliano, boa noite. Boa noite. Boa noite. E nem quando o Neymar ganha, o destaque é o Neymar, né? Eles estão destacando que quem ganha do Bayern ganhou o campeonato. Olha só a sacanagem. Exatamente. Não. Um pequeno parênteses, que esse time Bayern, um time alemão, só dá preto lá. E preto bem mais preto que os pretos que a gente conhece, hein? Nossa, é africano de ponta a ponta. Mas é isso aí. Alemão. É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Domingo a gente está de volta em mais um Na Zona do Agrião. Fiquem agora com Tição, programa de preto. Muito boa noite para vocês. Obrigado pela audiência. E até domingo. Até mais, pessoal.